Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de Jeremias. Vamos lá, vamos começar? Hoje foi o dia que o Senhor fez, gente, glória a Deus. Hoje nós vamos ler Jeremias 40. Bora lá? Jeremias 40, a palavra de Gedalias, palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Depois que Nabuzaradã, chefe da guarda, pôs em liberdade em Ramá, estando ele amarrado em correntes no meio de todos os do cativeiro em Jerusalém e Judá, que estavam sendo levados cativos para a Babilônia. O chefe da guarda chamou Jeremias de lado e disse: O Senhor, seu Deus, pronunciou essa calamidade contra este lugar. Agora o Senhor trouxe e fez o que tinha anunciado. Tudo isso aconteceu porque vocês pecaram contra o Senhor e não obedeceram à sua voz. Agora, eis que hoje estou soltando as correntes que estavam em suas mãos. Se for do seu agrado ir comigo para a Babilônia, venha e eu cuidarei bem de você. Mas se não for do seu agrado ir comigo para a Babilônia, fique aqui, veja que toda a terra está diante de você. Para o lugar onde for do seu agrado, e será melhor para você. Mas, visto que Jeremias demorava a se decidir, o capitão lhe disse: Volte para junto de Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a quem o rei da Babilônia nomeou para governar na cidade de Judá. More com ele no meio do povo, ou se quiser ir para qualquer outro lugar, vá. O chefe da guarda deu-lhe mantimento, um presente, e o deixou ir. Assim Jeremias foi para junto de Gedalias, filho de Aicão, em Mispa, e morou com ele no meio do povo que havia ficado na terra. Quando os capitães dos exércitos que estavam no campo, eles e seus soldados, ouviram que o rei da Babilônia havia nomeado Gedalias, filho de Aicão, como governador na terra, e que havia confiado os homens e as mulheres e os meninos e os mais pobres da terra, que não foram levados ao exílio para a Babilônia, foram falar com ele em Mispa. Estes capitães eram Ismael, filho de Netanias, Joanã, Jonatas, filho de Careá, Seraías, filho de Tanumete, e os filhos de Efai, o Netofatita, e Jezanias, filho de Maacatita. Com eles estavam seus soldados. Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, jurou a esses capitães e aos soldados, dizendo: Vocês não precisam ter medo dos oficiais dos caldeus. Fiquem na terra, sirvam o rei da Babilônia, e tudo irá bem com vocês. Quanto a mim, eis que ficarei em Mispa para estar às ordens dos caldeus, que vierem a nós. Quanto a vocês, colham as uvas para o vinho, as frutas de verão e o azeite, ponham tudo nas suas vasilhas e morem na cidade que vocês tomaram. Da mesma forma, todos os judeus que estavam em Moabe, entre os filhos de Amon e em Edom, os que haviam em toda aquela terra, ouviram que o rei da Babilônia havia deixado um remanescente em Judá, que havia nomeado Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, como governador sobre eles. Então todos esses judeus voltaram de todos os lugares e vieram para a terra de Judá, para junto de Gedalias em Mispa, e colheram vinho e frutas de verão em grande abundância. Ismael conspira contra Gedalias. Jonatã, filho de Careá, e todos os comandantes dos exércitos que estavam no campo foram até Gedalias em Mispa e lhe disseram: Você sabia que Baalins, rei dos filhos de Amon, enviou Ismael, filho de Netanias, para matar você? Mas Gedalias, filho de Aicão, não lhes deu crédito. Então Jonatã, filho de Careá, disse a Gedalias em segredo, em Mispa: Irei agora e matarei Ismael, filho de Netanias, sem que ninguém saiba, porque
que ele venha para assassiná-lo, fazendo com que todo Judá se reuniu à sua volta seja espalhado, e venha perecer o remanescente de Judá? Mas Gedalias, filho de Aicão, disse a Joanã, filho de Careá, não faça isso, porque é isso que você está dizendo a respeito de Ismael é falso. Aí amanhã a gente vai continuar essa história aqui de Ismael conspirando contra Gedalias. Mas eu quero voltar com vocês à história de Jeremias sendo solto. O texto de hoje continua com as instruções de Jeremias sendo solto. Olha que interessante, quando Jeremias foi solto, ele foi honrado. A gente já conversou no capítulo de ontem sobre um pedaço da honra de Jeremias, mas hoje foi muito interessante que a gente conseguiu perceber que os babilônicos, eles entendiam tudo que Jeremias estava profetizando e eles falaram a verdade. E porque você profetizou todo o nosso plano, tudo o que aconteceu e por que nós estamos aqui, é por isso que você será solto. Você pode escolher, Jeremias. Você vai para a Babilônia com a gente. Lá na Babilônia você vai ser tratado bem, você vai comer bem, você vai viver bem. Você vai ser uma bênção para você. Ou você fica aqui. E se você ficar aqui, você fica com um governador que ficou em Judá. E aí você pode ficar aqui no meio do seu povo. E ele estava com dúvida onde que ele ia. Porque estava tão maltratado, né, gente? E ali o capitão decidiu por ele, ó, já que você está com dúvida, fica aqui então e fica morando na casa do governador de Judá. Foi destinado um governador babilônico para Judá. Então eu vou falar para você ficar na casa do governador babilônico de Judá. E eu achei interessante que a honra de Jeremias está começando, sabe? Jeremias, ele está sendo respeitado. Você sabe o que o ser humano mais busca? Respeito. Jeremias profetizou tudo isso. Não precisava do rei ter perdido o olho, ter visto os filhos dele morrer nos olhos. A última cena dos olhos do rei foi vendo os filhos dele morrerem por causa da ignorância dele. Olha, é tão difícil, gente. É tão difícil você perecer pela sua ignorância. É tão difícil você perecer pela sua altivez. Você olhar e você pensar, Deus me avisou. Quem aqui já pereceu pela sua altivez, pela sua ignorância? Pela falta de ouvir a Deus e obedecer? Todo mundo, de uma certa forma. Deus me falou que não era para fazer isso. Deus não faz isso com a gente? Ele avisa, ele é cuidadoso, ele é cauteloso. Chega uma hora que parece que a gente não quer, que a gente quer perecer. Chega uma hora que parece que a gente quer, que a gente deseja. Deus falou, Deus avisou, Deus foi lá, Deus cuidou. E aí o que parece? Que a gente não quer, que a gente quer fazer do nosso jeito, que a gente inclusive é melhor que Deus. Não é isso que parece? Mas na hora que a situação fica completamente adversa, na hora que você recebe o fruto da sua desobediência, meu Deus, como dói. Aí fazer o caminho de volta é muito mais dolorido, muito mais cansativo e amargo. Ele desce como um fel. Mas ou a gente faz o caminho de volta, ou a gente vai viver a vida toda no caos. Um dia, eu já até mencionei isso em outros devocionais, o Senhor me disse que a vida do obediente tem passos doces, sabe? Depois daquele dia, eu sempre desejei ter passos doces. Que hoje o seu coração deseje pisar em um território doce, em um território gostoso, em um território com bom aroma, em um território agradável. Que o seu coração se incline a amar, se incline a obedecer, se incline a fazer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Às vezes a gente tem tanta ansiedade nas coisas que a gente quer. E eu vou te contar uma coisa aqui. Você sabe por que muitas vezes Deus não permitiu e não vai permitir que a gente tome posse da terra que a gente deseja hoje? Talvez você vai tomar posse dessa terra, sabia?
E eu também. Mas sabe o que eu vejo? Que Deus muitas vezes não permite que a gente tome posse da terra na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, no tempo que a gente quer, para que a gente não desperdice os frutos. O Senhor, Ele está te preparando para não destruir o teu futuro. O teu futuro, ele não vai ser destruído. O teu futuro, ele não vai ser arruinado. Antes, pois, o Senhor, Ele vai te alcançar, Ele vai te entregar graça, Ele vai te entregar sabedoria. Você primeiro vai comer um alimento líquido, depois pastoso, até chegar na comida sólida, para que você não desperdice o mover do Senhor, para que você não desperdice entrar na promessa, para que quando você viva a promessa, ela seja boa, perfeita e agradável vontade. Tem gente que entrou no emprego dos sonhos e desperdiçou. Tem gente que entrou no bom casamento e desperdiçou. Tem gente que gerou bons filhos e desperdiçou. Tem gente que desperdiçou a saúde. Tem gente que desperdiçou dinheiro. Quantas coisas a gente tem desperdiçado só por falta de obediência? Os passos daqueles que são obedientes, ele pisa no lugar doce, ele pisa no lugar agradável, ele pisa no lugar tranquilo. Agora, os passos do desobediente, eles são amargos, como um fel. Ai, gente, como dói ser desobediente. Que o teu coração veja o exemplo de Jeremias. Ele foi até o fim. Ele fez o que Deus mandou ele fazer. Foi muito difícil, né? Imagina, você aceitaria passar por tudo que ele passou? Ele apanhou. Ele foi amarrado num tronco. Ele foi jogado na cisterna, na prisão. Mas depois o próprio guarda abriu as correntes e disse: Jeremias, você é valoroso para o Senhor. Jeremias, Deus observou a sua obediência. E é por causa disso que você pode escolher onde você quer ficar, sabe? Todo mundo tá vivendo um caos, um momento de prisão, em Jeremias de liberdade. Todo mundo na sua volta vai viver uma prisão, mas você vai viver a liberdade pela qual Cristo te convidou e te convocou. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu acredito em milagre, Senhor. Nos ensine, Espírito Santo, nos ensine a ser obediente. Senhor, nos leva a passos de intimidade contigo, Senhor. Nos santifica na verdade e nos leva ao mais alto e sublime trono. Senhor, que o nosso coração esteja inclinado a te amar, te desejar e te obedecer. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. A vida é plantar. E a vida é colher. Se você planta batata, você não vai colher morango. Se você plantar batata, você vai colher a batata. Então começa a plantar coisas boas enquanto você colhe coisas ruins. O problema é que a gente planta coisas boas até um certo tempo. Daí a gente fala, eu plantei coisas boas tanto tempo. Me falei, quanto tempo? 3 meses. Não, não é assim. É uma vida, entende? Uma vida de plantio e uma vida de colheita. Então, começa a plantar coisas boas agora. Começa a plantar coisas boas enquanto você colhe coisas ruins. E não desiste, não. Ai, por que? Não, não desiste. Começa a plantar agora. Entra no caminho da santidade agora. Começa a plantar coisas boas enquanto você colhe coisas ruins. Sabe por quê? Porque depois que você colher todas as coisas ruins, você vai começar a colher as coisas boas. E os passos do obediente são extremamente doces. Na hora que você pisar num território gostoso, com aroma agradável, e você comer uma comida doce, você deixar de comer uma comida amarga, você vai se lembrar de mim. Você vai ver que as pessoas estão vivendo um caos e você está vivendo paz. Sabe por quê? Porque o Senhor está contigo. A vara dele, o cajado dele te consolaram. Às vezes dói, né? Receber a vara e o cajado de Deus. Mas serviu. Sabe para quê? Para que a glória de Deus fosse estabelecida na sua vida. Começa a plantar coisas boas enquanto você colhe coisas ruins.
que você vai ver o sobrenatural de Deus acontecer na sua vida. Um beijo, Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, 5h45, eu tô aqui pra gente continuar esse devocional que é meu, que é seu, que é nosso, mas ele é principalmente de Jesus. E é por isso que nós estamos aqui todos os dias. Deus te abençoe, que hoje seja um dia profético na sua vida, que as pessoas possam sentir, ver e experimentar a presença de Deus que vai exalar através de você. Em nome de Jesus. Um beijo e até amanhã.